Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. Nossa história começou na pitoresca e encantadora cidade de Maplewood, um lugar onde todos se conheciam e a vida parecia fluir em um ritmo tranquilo. Foi aqui que Nathan e eu, Elisa, decidimos começar nossa vida juntos, uma vida repleta de esperança e sonhos compartilhados. Nossa história de amor não era de contos de fadas, mas de paixões compartilhadas e profundo entendimento. Nos conhecemos na faculdade, onde nosso amor mútuo pela música e literatura nos atraiu como ímãs. Nathan, meu amado marido, era um homem de poucas palavras, mas de imensa profundidade. Sua quietude contrastava fortemente com minha natureza vivaz. Apesar de seu comportamento reservado, ele carregava o peso de um passado conturbado. A morte prematura de seu pai, quando ele era apenas um menino, deixou um grande vazio em seu coração, um vazio preenchido prematuramente por um padrasto cuja crueldade era indescritível. Uma noite, enquanto estávamos sentados na varanda de nossa nova casa, a que herdei de meus avós, finalmente encontrei coragem para perguntar a Nathan sobre seu passado. Nathan, sempre me perguntei sobre algo, disse eu, minha voz carregada de preocupação. Por que sua mãe nunca interveio? Como ela pôde deixar alguém ser tão cruel com seu próprio filho? Nathan desviou o olhar, seus olhos distantes. Ela sabia, Elisa. Ela sabia de tudo, mas escolheu ele em vez de mim. Eu implorei por ajuda, mas ela me disse para suportar. Suas palavras partiram meu coração. E ainda assim, você mantém contato com ela? Perguntei. Mal. Eu disse a ela que apoiaria se ela o deixasse, mas até então, nosso contato é mínimo, ele respondeu, sua voz tingida de uma tristeza que parecia envelhecê-lo além de seus anos. Nosso amor se fortaleceu ao longo dos anos, levando-nos a um lindo noivado. Nathan se tornou um farol de força e resiliência, trabalhando duro para se sustentar na faculdade e garantindo um bom emprego. Eu também estava prosperando em minha carreira. Mas nossa jornada para o matrimônio foi ofuscada pela figura da mãe de Nathan, Margaret. A natureza manipuladora de Margaret ficou aparente quando Nathan começou seu novo emprego. Ela expressou o desejo de deixar seu marido abusivo e se apegou a Nathan, manipulando-o para assumir suas despesas. Nathan, não gosto de como sua mãe está te manipulando. Não é justo colocar tudo isso sobre você, disse a ele um dia, minha frustração evidente em meu tom. Eu sei, Elisa. Mas se ela está me escolhendo agora, sinto que é meu dever apoiá-la, respondeu Nathan, dividido entre seu senso de dever e a manipulação que ele não conseguia ver. Nossa primeira semana como casal deveria ser feliz, mas se tornou um pesadelo. Margaret chegou sem aviso prévio à nossa porta, com suas coisas a tiracolo, como se fosse a dona do lugar. Parada na entrada, não consegui esconder meu choque. Margaret, o que diabos você está fazendo aqui com todas essas coisas? Perguntei, tentando manter a compostura. Esta é a casa de Nathan agora, e eu sou sua mãe. Tenho todo o direito de estar aqui, declarou Margaret arrogantemente, passando por mim como se eu fosse invisível. Fúria e incredulidade guerreavam dentro de mim. Esta casa é minha, Margaret. Você não pode simplesmente decidir morar aqui. Mas Margaret era inflexível. Nathan paga a maioria das contas, então tenho o direito de ficar, retrucou ela, seu tom cheio de direito. Virei-me para Nathan, que acabará de entrar, seu rosto um quadro de conflito e impotência. Nathan, por favor, me diga que você não sabia disso, implorei. Ele me olhou, dor marcada em suas feições. Ela disse que não tinha para onde ir, Elisa. Eu pensei e apenas por um tempo. Naquela noite, enquanto Margaret se instalava em nossa casa, percebi a batalha que estávamos prestes a enfrentar. Nosso santuário estava agora sob cerco. Nosso outrora pacífico lar em Maplewood se transformou em um campo de batalha, com a chegada inesperada de Margaret marcando o início de uma luta implacável. À medida que os dias se transformavam em semanas, sua presença pairava como uma nuvem escura sobre nosso casamento. Nathan,
Dividido entre seu senso de dever e a indiscutível verdade sobre a natureza manipuladora de sua mãe, estava preso em um turbilhão emocional. A manipulação de Margaret assumia formas mais insidiosas com o tempo. Ela frequentemente fazia comentários mordazes, especialmente quando Nathan não estava por perto. Um dia, enquanto Nathan estava no trabalho, me vi sozinha na cozinha com ela. Elisa, você percebe que é apenas uma parte da vida do Nathan, certo? Eu sou a mãe dele. Meu lugar no coração dele é inabalável, disse Margaret, sua voz transbordando condescendência. Apertei os punhos, tentando manter a compostura. Nathan nos ama a ambas, Margaret. Mas lembre-se, eu sou a esposa dele. Nosso relacionamento é diferente do seu. Oh, querida, você é tão ingênua. O vínculo de uma mãe com seu filho é eterno. Você é apenas uma fase passageira, ela respondeu com um sorriso sarcástico, saindo do cômodo antes que eu pudesse responder. Suas palavras doeram, mas me recusei a deixar que ela visse o quanto me afetaram. Nathan e eu construímos nosso relacionamento sobre confiança e respeito mútuo, algo que Margaret parecia decidida a minar. Uma noite, enquanto Nathan e eu estávamos na nossa sala, decidi confrontar o problema diretamente. Nathan, precisamos falar sobre sua mãe. O comportamento dela está se tornando insuportável. Nathan suspirou, esfregando as têmporas. Eu sei, Elisa. Ela sempre foi difícil, mas ainda é minha mãe. O que você sugere que façamos? Não se trata do que fazemos com ela, Nathan. Trata-se de estabelecer limites. Ela não pode simplesmente nos atropelar, especialmente na nossa própria casa, disse eu, com a voz firme. Nathan assentiu, compreendendo a gravidade da situação. Vou falar com ela, Elisa. Eu prometo. No dia seguinte, ouvi a conversa deles. O tom de Nathan era firme, mas respeitoso. Mãe, preciso que você entenda algo. Esta é a casa da Elisa, e você precisa respeitá-la. Seu comportamento recente tem sido inaceitável. A resposta de Margaret foi uma mistura de surpresa e indignação. Nathan, eu sou sua mãe. Você realmente vai ficar do lado dela contra mim? Não se trata de escolher lados, mãe. Trata-se de respeitar minha esposa. Elisa é importante para mim, e você precisa aceitar isso, respondeu Nathan. Margaret saiu do cômodo, claramente descontente com a confrontação. Senti uma pequena vitória, mas sabia que isso estava longe de terminar. A dinâmica na casa continuou tensa. Margaret oscilava entre ser excessivamente doce com Nathan e abertamente hostil comigo. Suas ações eram como um jogo, cada movimento calculado para criar uma divisão entre Nathan e eu. Um dia, enquanto organizava livros no nosso escritório, encontrei um antigo álbum de fotos. Folheando-o, vi fotos de Nathan criança, seu sorriso brilhante e inocente. Meu coração doeu pelo menino que havia sofrido tanto. Foi então que percebi a profundidade do domínio emocional que Margaret tinha sobre Nathan. Naquela noite, enquanto Nathan e eu sentávamos sob as estrelas no nosso quintal, abordei o assunto delicadamente. Nathan, vi suas fotos de infância hoje. Você passou por tanta coisa. Mas lembre-se, você não é mais aquela criança indefesa. Você tem o poder de se defender, por nós. Nathan pegou minha mão, seus olhos refletindo uma mistura de dor e gratidão. Eu sei, Elisa. E estou tentando. Só não é fácil se libertar de uma vida de manipulação. Nossa conversa foi interrompida pelo chamado de Margaret para o jantar, um lembrete da trégua instável que existia dentro das paredes da nossa casa. A vida em Maplewood havia tomado um rumo surreal desde a chegada indesejada de Margaret. Nosso lar, uma vez um refúgio de amor e tranquilidade, se tornou um teatro de batalhas silenciosas e tensões não ditas. Eu, Elisa, me vi no meio desse turbilhão, lutando para manter a santidade do nosso casamento enquanto navegava pelas águas traiçoeiras da manipulação de Margaret. À medida que os dias se transformavam em semanas, a atmosfera em nossa casa ficava cada vez mais opressiva. A presença de Margaret era como uma nuvem escura, pairando sobre cada momento, cada conversa.
Seus comentários insidiosos e táticas dissimuladas eram um teste constante para minha paciência e resiliência. Uma noite, enquanto Nathan e eu estávamos na sala de estar, uma batida inesperada na porta quebrou a calma tensa. Abri para encontrar um entregador, lutando sob o peso de várias caixas grandes. Entrega para a senhora Margarete, ele resmungou, colocando as caixas com um baque. Confusão girava em mim enquanto eu assinava a entrega. Obrigada, murmurei, minha mente cheia de perguntas. Nathan, ouvindo a confusão, veio investigar. Seus olhos se arregalaram em surpresa ao ver as caixas. O que é tudo isso? Ele perguntou, franzindo a testa. Margarete apareceu, um sorriso triunfante nos lábios. Oh, apenas algumas coisas que eu pedi para minha estadia aqui. Preciso tornar meu quarto mais confortável, afinal. Sua dispensa casual de nossas preocupações foi como um tapa no rosto. Senti uma onda de raiva, mas me contive. Nathan, no entanto, não se conteve. Mãe, você não pode simplesmente encomendar coisas sem discutir conosco. Esta é a nossa casa, não um hotel, ele disse, sua voz uma mistura de incredulidade e irritação. O sorriso de Margarete desapareceu, substituído por um olhar de indignação. Nathan, sou sua mãe. Tenho todo o direito de me acomodar confortavelmente em sua casa. A tensão no ar era palpável. Respirei fundo, tentando manter uma aparência de paz. Margarete, precisamos falar sobre limites. Isso não é aceitável. Ela passou por mim, sua atitude uma de total desdém. Não vejo por que devo pedir permissão na casa do meu próprio filho. Os dias seguintes foram um turbilhão de mudanças não anunciadas. Margarete começou a rearranjar móveis, redecorar cômodos ao seu gosto e impor suas regras. Nosso lar já não se sentia como nosso, era como se estivéssemos vivendo no mundo de Margarete, e nós éramos meros convidados. Uma manhã, enquanto fazia café na cozinha, ouvi uma conversa que me arrepiou. Margarete estava ao telefone, falando em tons abafados. Sim, ele está completamente sob meu controle. Não se preocupe, eu vou garantir que ele faça o necessário, ela sussurrou, um tom sinistro em sua voz. As palavras ecoaram em minha mente, acendendo um fogo de suspeita e medo. O que Margarete estava planejando? Ela estava tentando virar Nathan contra mim? Meu coração acelerou com ansiedade. Naquela noite, deitei acordada, olhando para o teto. A casa estava silenciosa, mas minha mente era um caos de preocupações e dúvidas. Virei-me para Nathan, que dormia profundamente ao meu lado. Nathan, sussurrei, minha voz tremendo. Precisamos fazer algo. Sua mãe está tomando conta de nossas vidas, da nossa casa. Não podemos deixar isso continuar. Mas Nathan, perdido no sono, não ofereceu resposta. Então percebi que a batalha por nosso lar, nosso casamento, era minha para liderar. Margarete havia invadido nosso santuário, e cabia a mim recuperá-lo. Ao amanhecer, lançando uma luz suave pela janela do nosso quarto, tomei uma decisão. Não seria mais uma vítima passiva no jogo de Margarete. No ambiente pitoresco, mas agora tenso, de nossa casa em Maplewood, os dias pareciam se alongar com a presença de Margarete. A tensão era palpável, um constante lembrete da intrusão que havia perturbado nossa vida pacífica. Eu, Elisa, lutando com uma inquietação crescente, sabia que algo precisava ser feito, mas o que descobri a seguir foi além das minhas expectativas mais selvagens. Era uma manhã de terça-feira, como qualquer outra, quando as sementes de suspeita plantadas em minha mente começaram a brotar. Nathan tinha saído cedo para o trabalho, e me vi sozinha com Margarete. Seu comportamento havia mudado sutilmente nos últimos dias, oscilando entre uma doçura forçada e uma hostilidade mal disfarçada. Enquanto eu arrumava o quarto de hóspedes onde Margarete ficava, um pedaço de papel deslizou de debaixo da cama. Movida pela curiosidade, peguei-o. Era um recibo de equipamentos de vigilância sofisticados. Meu coração disparou. Por que Margarete precisaria de tais coisas? Naquela noite, quando Nathan voltou, mostrei-lhe o recibo. Ele franziu a testa em confusão enquanto examinava o documento. Câmeras de vigilância?
Por que mamãe precisaria delas? Ele se perguntou em voz alta, sua voz tingida de preocupação. Não sei, mas precisamos descobrir, disse eu, sentindo o peso da situação sobre mim. Decidimos confrontar Margaret a respeito. No entanto, a confrontação não saiu como planejado. Margaret desprezou nossas preocupações com um ar de desdém. Ah, essas são apenas para minha segurança. Sabe, uma mulher vivendo sozinha precisa se sentir segura, disse ela, seu tom desdenhoso. Mas sua explicação não me convenceu. Havia algo mais, algo sinistro escondido sob suas palavras. Nathan pareceu aceitar sua explicação, mas eu não conseguia afastar a sensação de que estávamos sendo enganados. Determinada a chegar ao fundo da questão, contatei um amigo que trabalhava em segurança residencial. Jack, preciso da sua ajuda, disse eu ao telefone, minha voz quase um sussurro. O que está acontecendo, Elisa? A voz de Jack estava carregada de preocupação. Acho que alguém está planejando instalar equipamentos de vigilância em nossa casa sem nosso consentimento. Você pode vir e fazer uma varredura na casa? Claro. Estarei aí amanhã. Fiel à sua palavra, Jack chegou no dia seguinte com seu equipamento. À medida que ele percorria a casa, escaneando cada cômodo, a tensão aumentava. E então, no sótão, uma descoberta que virou nosso mundo de cabeça para baixo. Jack segurou uma pequena câmera sofisticada. Isso estava escondido atrás de algumas caixas antigas. É uma câmera de alta resolução, definitivamente não é para segurança pessoal. Meu coração acelerou ao compreender as implicações da descoberta. Você pode verificar o resto da casa? Perguntei, minha voz quase inaudível. Jack assentiu e continuou a varredura. Ao final, ele encontrou várias outras câmeras ocultas, todas estrategicamente posicionadas para monitorar as áreas mais privadas de nossa casa. Nathan ficou horrorizado. Minha própria mãe, nos espionando? É inacreditável. Mas a traição era mais profunda do que pensávamos. Mais tarde naquele dia, enquanto vasculhava alguns arquivos antigos no escritório, deparei-me com uma série de e-mails no computador de Nathan e e-mails entre Margaret e um investigador particular. Eles detalhavam um plano para reunir provas contra mim, para me pintar como infiel e indigna de Nathan. A revelação me atingiu como uma onda. Margaret não estava apenas invadindo nossa privacidade, ela estava ativamente tentando sabotar nosso casamento. Naquela noite, enquanto Nathan e eu estávamos na sala de estar, o ar pesado de traição e choque, sabíamos que tínhamos que agir. Nathan, não podemos deixar isso continuar. Sua mãe ultrapassou todos os limites imagináveis, disse eu, minha voz trêmula de emoção. Nathan assentiu, sua expressão uma mistura de resolução e dor. Eu sei, Elisa. Vou confrontá-la. Isso termina agora. Mas enquanto nos preparávamos para enfrentar Margaret, mal sabíamos que a teia de engano que ela havia tecido era muito mais intrincada do que jamais poderíamos imaginar. A outrora serena atmosfera de nosso lar em Maplewood havia sido irremediavelmente estilhaçada, como um espelho refletindo uma realidade fragmentada. O engano de Margaret, uma mulher com a qual eu havia lutado para acomodar como minha sogra, agora pairava sobre nós como uma nuvem escura e ameaçadora. Meu marido Nathan, geralmente um paradigma de calma e estoicismo, estava preso na tempestade, suas emoções um turbilhão de traição e incredulidade. Lembro-me de que era uma noite chuvosa de quinta-feira quando a plena extensão da traição de Margaret veio à luz. Nathan e eu sentamos na sala de estar mal iluminada. O único som era o tic-tac rítmico da chuva contra as janelas. O ar estava denso de tensão, o tipo que precede uma tempestade. Nathan, não podemos deixar isso continuar. Sua mãe tem nos espionado, tramando contra mim. Isso é monstruoso, disse eu, minha voz trêmula com uma mistura de raiva e incredulidade. Nathan, seu rosto marcado por linhas de angústia, assentiu lentamente. Eu sei, Elisa. Nunca imaginei. Preciso confrontá-la. Isso termina esta noite. Ao subirmos as escadas para confrontar Margaret, meu coração batia forte no peito. O corredor parecia mais longo, mais sinistro do que nunca. A mão de Nathan, geralmente uma fonte de conforto,
Parecia tensa e inflexível. Encontramos Margaret em seu quarto, uma imagem de inocência, lendo um livro. A visão dela, tão serena no meio do caos que havia causado, alimentou minha raiva. Mãe, precisamos conversar, começou Nathan, sua voz anormalmente dura. Margaret olhou para cima, sua expressão uma de surpresa fingida. Nathan, o que há de errado? Você parece abalado. Abalado? Você tem nos espionado, tramando para me virar contra Elisa. Como pôde? A voz de Nathan se elevava a cada palavra, sua usual compostura desmoronando. Os olhos de Margaret se estreitaram, a máscara de inocência deslizando. Nathan, você não entende. Eu fiz isso por você. Aquela mulher, disse ela, apontando para mim, ela não é a certa para você. Eu só estava tentando protegê-lo. A audácia de suas palavras me atingiu como um golpe físico. Protegê-lo? Invadindo nossa privacidade, tentando sabotar nosso casamento? Eu retruquei, minha voz carregada de fúria. A confrontação se intensificou, as palavras voando como flechas em um campo de batalha. As justificações e acusações de Margaret caíram em ouvidos surdos. Nathan, outrora um filho dedicado, agora via a verdade por trás da fachada. Confiei em você, mãe. Você traiu essa confiança da pior maneira possível. Você precisa sair. Agora, declarou Nathan, sua voz resoluta. O rosto de Margaret se contorceu de raiva e incredulidade. Você está escolhendo ela em vez de sua própria mãe? Não se trata de escolher, mãe. Trata-se de respeito, confiança, algo que você destruiu além do reparo, respondeu Nathan, suas palavras cortando o ar tenso. Margaret arrumou suas coisas, seus movimentos bruscos e nervosos, uma manifestação física de sua agitação interna. Ao sair, ela se virou para mim, seus olhos cheios de uma mistura venenosa de raiva e derrota. Você acha que ganhou, Elisa. Mas lembre-se, a influência de uma mãe é algo poderoso. Nathan sempre será meu filho, ela sibilou, suas palavras uma última tentativa de ferir. A porta se fechou atrás dela com uma finalidade que ecoou pelos corredores agora vazios de nossa casa. Nathan e eu ficamos em silêncio, o peso do momento nos oprimindo. Nos dias que se seguiram, a casa se sentiu diferente e mais vazia, mas de alguma forma mais nossa do que nunca. O engano e a manipulação que haviam permeado cada canto desapareceram, mas também a ilusão de uma família feliz. Nathan e eu, embora unidos em nossa posição contra Margaret, nos encontramos navegando por uma nova realidade. Confiança, uma vez quebrada, não é facilmente restaurada. A sombra da traição de Margaret permaneceu, um lembrete da fragilidade dos relacionamentos e do poder destrutivo da manipulação. Sentada aqui, recontando os eventos que dilaceraram nosso mundo, percebo que nossa história está longe de terminar. As feridas ainda estão frescas, o caminho para a cura incerto. Mas uma coisa é clara, e a batalha por nosso lar, nosso casamento, é um testemunho de nossa força, nossa resiliência. E nesta jornada, repleta de dor e traição, encontramos um entendimento mais profundo, um vínculo mais forte. Mas o caminho à frente é longo, e só o tempo dirá o que nos espera no final.